Boa noite, queridos alunos, bem-vindos ao nosso ao vivo. E o assunto hoje, muita gente pergunta, né? Qual é o assunto? Qual é o assunto? Já está na descrição do vídeo. O assunto hoje é cultura organizacional. Um assunto que vive caindo em prova, sempre cai em prova. E as bancas adoram perguntar. 90% das vezes elas perguntam sempre a mesma coisa. E esse ao vivo de hoje é para falar disso, desse assunto básico ali, do conceito básico de cultura, que é o que mais costuma cair em prova. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui, especial para o pessoal que já está curtindo ao vivo aqui, o Pepe, a Monique, a Aline, a Maria, a Jamília, a Adri, o Valdemar. A Adri perguntou se é para o Banri. Não, Adri, esse ao vivo aqui não é para o Banrisul. Esse ao vivo aqui é um ao vivo geral, para falar sobre cultura organizacional. É um assunto que não está no edital do Banrisul. Fechou? Vamos embora? Podemos começar? Já vamos começar a falar direto de cultura aí para não perder tempo. Então, galera aqui que já está curtindo ao vivo, vão fazendo perguntas, vão trazendo questão, vão colocando aí que a gente vai interagindo aí. Fechou? Então, vamos lá, vamos começar. Tá aí o assunto cultura organizacional. O áudio tá bom? Tá tudo certo aí? Só para eu saber? Acho que tá, né? Ninguém falou nada, então vamos embora. Pois bem, cultura organizacional. O que é cultura? Conceito básico de cultura, impacto da cultura nas organizações, e o pessoal já vai postar um material aí, tá? O pessoal já vai postar um material no chat aí para vocês. Tranquilo? Já postou. Acabei de ver aqui, eles postaram no chat o material. Fica ligado, baixa esse materialzinho aí. Então, vamos embora. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @Ravazolo, ou no Facebook, professor Rafael Ravazolo. Tranquilos? Vamos começar? Tá aqui. E eu sempre digo o seguinte, cultura não entra direto no conceito, tentar decorar o conceito, esquece isso por enquanto. Cultura, para entender cultura, esse desenho aqui basta. Para entender o que é a cultura organizacional, o que é a cultura de um grupo, esse desenho aqui basta. Então, começa com essa ideia aqui de cultura. É o seguinte, por que existem diferentes culturas? Por que a gente estuda cultura organizacional? Porque as organizações são diferentes e a cultura impacta no sucesso das organizações. Ah, mas o que é essa tal de cultura que impacta no sucesso das organizações, Rafael? Pois bem, olha essa figura aqui que vocês vão entender. O que temos aqui? Esse desenho eu peguei de um livro de escola, né? Quando a gente aprende sobre o descobrimento do Brasil. Olha que lindo o descobrimento do Brasil, tá? Então tá aqui, ó. Português e o índio, descobrimento. Olha que coisa fofa. Português cheio de roupa. O índio, claro, se era um livro infantil, eles botaram roupa, mas o índio estava pelado. O índio estava pelado, o português cheio de roupa. O português tinha animal de estimação, o índio não tinha nada. E aí? E aí? Qual é? Por que existem diferentes culturas? Por que essas pessoas são diferentes? Ah, se é aula sobre cultura, essas pessoas são diferentes, só pode ser por causa da cultura. Exatamente. Pergunto, quando esse cara aqui nasceu, quando o português nasceu, como é que ele nasceu? Pelado? Chorando? Era um bebezinho? 2 braços, 2 pernas, cabelo? Piu-piu? Tinha o pinto? Tinha, porque ele é homem, né? Então, tá aqui. E o índiozinho, quando nasceu? Também nasceu peladinho, chorando, 2 braços, 2 pernas, cabeça, cabelo? Tudo igual. Tá, peraí. Se essas duas pessoas aqui, seres humanos, nasceram iguais, o que aconteceu ao longo da vida deles que tornou-os, nessa fase aqui de encontro deles, completamente diferentes? Se eles nasceram iguais, por que agora, depois de adultos, eles são tão diferentes? Ah, por causa da cultura, Rafael. Óbvio, se a aula de cultura é por causa disso. Tá, mas o que? Me explica. O que é a cultura? Cultura é, no fundo, uma adaptação, tá? É o conjunto de valores e crenças de cada grupo, é o conjunto de valores, crenças, hábitos de cada grupo, que cada grupo desenvolve enquanto se adapta ao ambiente em que convive. Então, presta atenção nisso. Cultura
é um conjunto de valores, crenças, hábitos que um grupo adquire enquanto se adapta ao ambiente no qual vive. Então, pergunto agora, por que essas criaturas são diferentes? Porque esse índio nasceu no Brasil. Isso aqui, o descobrimento ocorreu na Bahia, né? Calorão da Bahia, aquele sol maravilhoso, aquele estado maravilhoso, eu amo a Bahia, né? Então, aconteceu lá na Bahia esse descobrimento. O índio morava lá, ele estava pelado por quê? Porque era calor. Ele tomava vários banhos por dia nos rios. Então, para que ele ia usar casaco? É calor na Bahia, ninguém usa casaco na Bahia. Então, ele está adaptado ao ambiente dele. Já o português vem de onde? Portugal. Portugal no inverno, tem neve, ele tem que estar de roupa. Outro detalhe importante, os caras lá eram cristãos, né, católicos, e os católicos é pecado andar pelado, então eles tinham que andar com roupa também para não morrer, né, para não serem, porque estavam fazendo o que não devia de acordo com a religião. Então, olha só, eles nasceram iguais, mas o fato de um ter nascido em Portugal, cujos hábitos são esses aqui, e o outro ter nascido no Brasil, cujos hábitos são esses aqui, fizeram de pessoas diferentes. E aí eu pergunto outra coisa para vocês. Se, com um dia de vida, nasceu, tivesse pego o bebê índiozinho e levado para Portugal, e o bebê portuguesinho e trazido para o Brasil, com um dia de vida, eu pergunto, o bebê portuguesinho que foi trazido para o Brasil ia estar assim? Não, ele ia ter aprendido os hábitos, as crenças, inclusive a língua, a linguagem daqui. E o índiozinho recém-nascido, levado para Portugal, ele ia estar vestido que nem o português. Então, perceba que a cultura, ela é um conjunto de valores, crenças, hábitos que um grupo adquire no local onde ele vive, se adapta ao local onde ele vive. Por que esse aqui fala Tupi, Kaiowá, Guarani, não importa, não me lembro qual era a tribo lá, mas por que ele fala uma língua própria? Porque ele aprendeu na tribo dele. E qual é a língua que esse cara aqui? A língua que ele aprendeu na tribo dele, a tribo portuguesa. A linguagem que a gente fala é fruto da nossa cultura. Se nós falamos português, é porque nós nascemos no Brasil, assim como o português lá de Portugal também, né? Se nós nascêssemos na Argentina, ou com um dia de vida fôssemos para a Argentina, a gente já está falando espanhol. Ou seja, a língua é fator cultural. Estão entendendo essa lógica? Então, um grupo de pessoas, quando ele convive, ele vai criando certos hábitos, crenças, se adaptando ao ambiente. E a cultura, o conjunto de hábitos e crenças, é fruto dessa adaptação ao longo do tempo. Então, eu pergunto a primeira coisa. Alguém nasce com cultura? Responde aqui no chat para mim. Alguém nasce com uma cultura? Me diz aí, responde no chat. Alguém nasce? Vou ficar esperando a resposta de vocês. Alguém nasce com a cultura? Vamos ver aqui. Tudo certo. Claro que não. Ninguém nasce com cultura. Você não nasce com cultura. Cultura é Opa, botei errado aqui. Cultura é inato? Cultura é um fator inato? Você nasce com a cultura? Não. Cultura não é inato. Não é fator inato. Você não nasce, você adquire no local onde você vive. Aí, ó, a galera tudo gabaritando aqui, ó. Então, se a banca colocar cultura é um aspecto inato do ser humano. Certo ou errado? Errado. Cultura, anota aí. Não é inato. Cultura é aprendido. Fechou? Tudo certo, galera? Tudo acertando aqui. Então tá aqui. Entenderam essa lógica? Índiozinho, portuguesinho, são completamente diferentes. Vestidos, falam línguas diferentes, têm hábitos diferentes. Por quê? Fruto da adaptação do local onde eles nasceram, onde eles viveram. Certo? Então aqui, tá aqui o resumo.
Cada grupo de pessoas deve aprender a lidar com o ambiente, se adaptar e a conviver, relacionamento. Então, por que eu aprendi a falar português? Para me relacionar com as pessoas daqui do Brasil, porque aqui a gente fala português, né? Então, se eu tivesse nascido na Argentina, para me adaptar, para conviver lá, eu teria que falar espanhol, na França, francês. Então, a língua é um aspecto cultural. Ao longo do tempo, aquilo que dá certo, aquilo que funciona, por exemplo, andar pelado na Bahia, andar com roupa em Portugal, aquilo que dá certo é ressaltado e é repassado, é adquirido pela cultura. Ó, isso é a maneira certa de fazer as coisas. Vamos repassar, vamos ensinar aos outros. Por exemplo, não coloque o dedo na tomada. Você nasce sabendo isso? Não. Teus pais têm que dizer isso para você não colocar o dedo na tomada. É um aspecto cultural. Tá? E lugar onde não tem tomada, alguém ensina a não colocar o dedo na tomada? Claro que não, porque não tem tomada. Então, olha só, tá vendo que é tudo aspecto cultural aprendido? Aquilo que dá errado é excluído. Não coloca o dedo na tomada, pelo amor de Deus. Ou seja, não pode fazer parte da tua cultura colocar o dedo na tomada, minha criatura. E aí, algumas características acabam marcando o grupo. Tá entendido aqui? Tudo certo? Ficou claro? Gostaram dessa explicaçãozinha? Responde aí no chat. Se gostou da explicaçãozinha, entendeu ela? Entendeu esse básico? Aí, entendendo essa figura, a gente vai avançar agora e vocês vão entender por que existem diferentes culturas organizacionais, culturas das organizações, das empresas, dos órgãos públicos. Por que existem diferentes culturas? Porque eles também são grupos de pessoas que convivem e ao longo do tempo vão criando hábitos, crenças próprios de cada grupo. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Só esse desenho ajuda a explicar. Mas se você ainda não entendeu, eu tenho outro desenho para te mostrar. Mas antes disso, lembra que a cultura cria a identidade de um grupo, né? A cultura ajuda a identificar um grupo. Eu me identifico com o meu grupo porque eu compartilho dos hábitos, crenças desse grupo. Mas eu tenho um outro desenho para vocês aqui. Olha esse desenho que maravilhoso. Olha que coisa linda. Olha essa empresa aqui. Olha esse ambiente do Google. Aquele ambiente descolado, colorido, tem fruta na mesa, flor. Olha que coisa linda isso. Olha esse outro ambiente aqui, o ambiente sério, né? Tudo ali de mármore, madeira nobre. Olha essa galera aqui. Tudo fantasiado, foram trabalhar brincando, divertidos. Olha essa galera aqui, todo mundo de terno, bem arrumado. Estão lá na Casa Branca, olha o Obama aqui. Então, por que que este grupo é completamente diferente deste grupo? Por que que essa organização aqui é diferente desta organização aqui? Por que que as empresas não são todas iguais? Se uma empresa achou a fórmula do sucesso, por que simplesmente as outras não imitam e fazem tudo igualzinho? Ah, se a minha empresa teve sucesso, todo mundo de terno, as outras todas tinham que usar terno? Por que que não funciona essa lógica? Porque cada grupo se adapta ao seu próprio ambiente, cada grupo cria a sua própria cultura. Então, existem diferentes culturas organizacionais, frutos da adaptação, da integração de cada grupo. O que deu certo para essa empresa, fez ela ter sucesso, é isso aqui e isso aqui. O que deu certo para essa empresa e fez ter ela sucesso, e a Google é famosa até hoje por causa disso, é isso aqui. Então, existem diferentes culturas e não necessariamente uma cultura é melhor do que a outra. Presta atenção. Existem diferentes culturas e não necessariamente uma cultura é melhor do que a outra. A minha cultura não é melhor que a cultura, sei lá, vamos pensar do estado do Rio Grande do Sul. Muita gente aqui fala, né? A cultura do gaúcho é uma cultura superior. Eu sou gaúcho, eu posso dizer, tá? Não é. É só uma cultura própria.
Eu não posso dizer jamais que a cultura do Rio Grande do Sul é superior à cultura do Carioca, ou superior à cultura do Nordeste, ou superior à cultura da Amazônia. Não existe! Isso é apenas uma cultura diferente, com suas próprias características. Simples assim. Fechou? Tranquilos? Então, entender essa lógica? Só com desenhinhos, barbado, eu tô dando para vocês o conceito de cultura. Ah, Rafael, mas não vai aparecer um desenho na hora da prova. Não, não vai. Não vai aparecer um desenho na hora da prova. Na prova vai aparecer o conceito, as características. E agora eu vou fazer um teste contigo. Eu quero fazer um teste contigo nesse momento. Se só com o que eu disse até agora vai ser o suficiente ou não para tu entender o conceito e as características da cultura. Querem ver como vai ser? Então, nos próximos slides eu trouxe a parte formal da matéria, aquilo que os autores dizem. Mas eu vou provar para vocês que esse básico serve para entender tudo aquilo. Quer ver comigo? Esse é o conceito mais famoso de cultura, do autor mais famoso, que é o Geert Hofstede. O professor Hofstede, ele dá esse conceito aqui. Olha o que é cultura. Isso já caiu em prova de todas as bancas. Cultura é um modelo, um padrão, um conjunto de pressuposições compartilhadas, um conjunto de pressupostos. Um conjunto de pressupostos básicos ou pressupostos compartilhados, que um grupo assimila. Ó, um conjunto de pressupostos. Rafael, o que é pressuposto? Você já ouviu a frase: ah, eu parto do pressuposto que isso aqui é assim. Ó, parto do pressuposto, é uma pressuposição, algo que tu acredita e que tuas ideias todas partem daquilo. Então, cultura é esse conjunto de pressupostos que um grupo assimila. E quando é que o grupo assimila isso? Na medida em que convive, na medida em que se adapta ao ambiente. O grupo assimila esses pressupostos, que são valores, crenças, na medida em que resolve seus problemas de adaptação externa e integração interna. Então, o grupo aprende essas coisas, se adaptando ao ambiente e se integrando, convivendo. E aí, se adaptando e convivendo, aquilo que dá certo, aquilo que é suficientemente eficaz, é considerado válido e ensinado aos novos. Ó, meu filho, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Isso é o certo. E aquilo que é errado é afastado. Então, cultura, conjunto de pressupostos que um grupo assimila na medida em que resolve seus problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. Aquilo que é considerado válido, aquilo que dá certo, é eficaz, é repassado, ensinado. Aquilo que dá errado é afastado. Então tá aqui. Esse é o conceito de cultura, lindo e maravilhoso. Modelo de pressupostos compartilhados que um grupo assimilou na medida em que resolveu seus problemas de adaptação externa e integração interna e que, por ter sido considerado eficaz, é repassado aos novos membros como a maneira correta de pensar, sentir, agir. Isso é cultura. O Moraes está perguntando se essa aula é para o Banrisul. Não, essa aula não é para o Banrisul. Essa aula é cultura de maneira geral, cultura organizacional. Entenderam o conceito? Estão vendo que esse conceito estava lá no desenho? Vamos adiante? Características da cultura. Vamos lá. Se a banca disser para vocês, a cultura é determinada historicamente, é construída ao longo da história de um grupo. A cultura é construída ao longo da história de um grupo. Certo ou errado? Pensa no desenho. Como é que aquele grupo criou a cultura? Ao longo da sua história. Certo. E no caso de uma empresa? Quem é a primeira pessoa na história de uma empresa? Seu fundador. Seu proprietário, os líderes. Então, assim que surge a cultura. Ela é construída socialmente, criada e preservada pelas pessoas ao longo do tempo. Representa a maneira tradicional e costumeira de pensar. Por que eu falo português? Por que na Argentina se fala espanhol? Por que lá é a maneira tradicional e costumeira de pensar em espanhol e aqui em português?
fruto da cultura. Então, cultura representa a maneira tradicional e costumeira de pensar. Pergunto, alguém nasce cristão? Alguém nasce muçulmano? Alguém nasce, não sei, de uma religião qualquer de matriz africana? Não, ninguém nasce com essas religiões. Religião é um aspecto cultural que você aprende ao longo da sua vida. Você não nasce religioso, você adquire a cultura daquela religião ao longo da sua vida. Por que que as mulheres muçulmanas lá, daquele grupo específico de muçulmanos lá, que eu não me lembro o nome agora, tá? Usa burca e aceita a burca tranquilamente, porque faz parte da cultura delas usar burca. É um pressuposto religioso delas usar burca. E ninguém questiona. Mas se alguém de fora olha, acha estranho, acha um abuso, acha isso, não é? Pois bem, é outra cultura. E tem que orar tantas vezes por dia virado para Meca. Tem gente que acha estranho, mas é a cultura deles, é a cultura religiosa, eles aprenderam ao longo da vida. Cristão vai domingo, né? O católico vai domingo na missa. O que te leva a ir na missa todo domingo para rezar? Aspecto cultural ou vai no culto, né? Então, tudo isso são aspectos culturais que as pessoas adquirem ao longo da vida, elas não nascem com isso. Então, e que determina a maneira tradicional e costumeira de pensar delas. Fechou? Então, a cultura orienta o comportamento, cria padrões de comportamento, cria identidade de um grupo. A cultura é fácil de mudar, tu consegue tirar da cabeça da pessoa facilmente os seus valores, as suas crenças, os seus pressupostos, aquilo que ela parte para viver? Não. Por isso que cultura é difícil de mudar. E se a banca disser que a cultura é impossível de mudar? Impossível, tá errado. E se a banca disser que cultura é fácil de mudar? Também tá errado. Ó, impossível e fácil não existe para cultura. Tá errado. A cultura é difícil, muito difícil. Tá? A banca tem que falar algo difícil. Se ela falar que é fácil ou impossível, tá errado. A cultura muda, né? É fruto da adaptação. Então ela sempre está mudando aos pouquinhos, assim, se transformando aos pouquinhos, se adaptando, se ajustando. Mas não muda tudo de uma vez, por isso que é difícil mudar. Fechou? Tranquilo. Cada organização desenvolve sua própria cultura. Por quê? Porque é um grupo específico. Cada grupo desenvolve a sua própria cultura. Ah, Rafael, mas não é influenciado pelo país que ela tá? Sim. Presta atenção aqui. Olha para mim aqui. Eu tenho aqui uma empresa, tá? Tá aqui uma empresa. Ela tem uma cultura. Tá? A cultura dessa empresa, ela é influenciada pelo quê? Pelas pessoas que estão aqui trabalhando, né? Pela convivência entre essas pessoas, que lindo. Mas eu pergunto, o país que ela tá influencia a cultura? Claro. O país em que ela tá influencia a cultura. A profissão das pessoas, por exemplo, engenheiro. A galera de engenharia é parecida, ó. A galera de engenharia tem uma cultura profissional parecida, por exemplo, com a galera de, vamos pegar lá, de uma ciência humana qualquer, a galera de sociologia, galera de engenharia da computação, vou pegar mais nerd ainda, galera de engenharia da computação e a galera da sociologia. Parece para vocês que eles têm culturas desses grupos parecidas? Não. Então, obviamente, isso vai influenciar também a cultura dessa empresa. Então, a cultura de um grupo é influenciada pelo país, pelas origens, pelas pessoas, pela profissão das pessoas, né? Pega numa empresa, ó, pensa numa empresa. Tem a área de RH e a área de, vamos pegar lá, os nerds da TI. Pensa nesses dois grupos aqui, RH e TI. Essas pessoas costumam ter comportamento parecido? Não, né? O pessoal da TI costuma ser um pouco mais nerd, né? Reservado, etc, etc, né?
O RH mais expansivo, etc. Ah, Rafael, mas nem todo mundo é assim. Não, tô falando de maneira geral. Não tô falando que todo mundo é assim, que 100% é assim. Tô dando um exemplo. Ah, eu sou TI, eu sou expansivo. Cara, que bom, mas pensa em boa parte dos teus colegas. Não tem aqueles nerdzão. Mas eu pergunto pra ti, aquele nerdzão gosta mais de máquina do que gente. Ele ia conseguir trabalhar no RH? Nunca! Então, as ocupações também têm sua própria cultura. Estão entendendo essa lógica? Então, o que eu estou mostrando com isso é cada organização desenvolve sua própria cultura. E, inclusive, pode haver várias culturas dentro de uma organização, chamadas de subculturas, ou culturas dos subgrupos. Fechou? Nasce com a cultura? Não! Você aprende. Então, a cultura é inata? Não, ela é aprendida. Ela é estática? Rígida, sempre a mesma coisa? Não, ela é dinâmica, está sempre se adaptando, mas é difícil de mudar. E a cultura, obviamente, é formada por normas formais e informais, fatores visíveis e invisíveis. Como assim, Rafael? Fatores visíveis e invisíveis? Vamos lá? A roupa que você está vestindo é fruto da tua cultura. Se você estivesse em outro país, você provavelmente ia estar com outra roupa, por algum motivo qualquer. A roupa que tu tá... Se você tivesse nascido em outra família, em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, você provavelmente estaria com a outra roupa. A roupa que você usa é fruto também influenciado pela cultura do teu grupo. Então eu pergunto, a roupa é um fator, é um artefato da tua cultura? É. Roupa é um fator visível? É. Mas por que que você usa essa roupa? Você sabe explicar? Aí você vai me dizer, ah, eu uso essa roupa porque... Daí começa a pensar. Ah, meus amigos usam roupas semelhantes, eu tenho que ir numa festa, eu tenho que isso, aquilo. Você começa a explicar, você começa a dar explicações. Essas explicações se baseiam nas tuas crenças, se baseiam naquilo que tu acredita, naquilo que tu aprendeu, se baseiam no teu aprendizado. Eu pergunto, tu enxerga o aprendizado de alguém? Tu enxerga os valores de alguém, as crenças de alguém? Não, tu não enxerga. Valores e crenças são invisíveis. O que tu enxerga é o resultado desses valores e crenças. Por exemplo, a roupa que ela usa. Se você usa, por exemplo, uma cruz é um artefato, um aspecto visível. Mas você só usa essa cruz porque você tem uma crença nela. A crença é um aspecto invisível. Entenderam essa lógica? Então tá aí. A cultura tem aspectos visíveis e invisíveis. Fechou? Antes de finalizar aqui, deixa eu ver as perguntas que tem. O Thiago está perguntando a diferença entre cultura e equilíbrio. Thiago, cultura e equilíbrio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cultura, conjunto de valores e crenças. Equilíbrio organizacional é uma relação entre a pessoa e a empresa. É uma percepção entre o que a pessoa dá para a empresa e o que a empresa dá para ela. Se, por exemplo, eu dou meu esforço para minha empresa hoje em dia, todo dia, e essa empresa me dá retornos financeiros, benefícios. Se eu percebo um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, existe um equilíbrio organizacional. Se eu percebo que há desequilíbrio, aí não há. Isso é equilíbrio, não tem nada a ver com cultura. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Janine! Prefeitura de Gramado. Beijo pra ti. Valeu, tio Vaz. Brigadão aí. Sempre firme, rumo a Gramado. A Elione perguntando falando, né, os artefatos são visíveis e fazem parte da cultura. Sim, artefatos representam a parte visível de uma cultura. O Rodrigo está perguntando se roupa não depende do poder de compra ou do clima. Ô, Rodrigo, aqui o assunto é cultura, tá? Claro que depende do poder de compra, mas não tem nada a ver com cultura. Aliás, não, desculpa, não é que não tem nada a ver com cultura, só tá dando uma abordagem diferente da aula aqui. A abordagem aqui é cultura. Claro que a roupa depende do poder de compra, né? Mas por que que certas pessoas usam seu poder de compra para comprar Louis Vuitton
E certas pessoas não estão nem aí para Louis Vuitton. Tem gente que tem grana, tem dinheiro e não tá nem aí para comprar um carrão, uma bolsa Louis Vuitton. Por quê? Por causa das crenças dela, do conjunto de valores e crenças que ela aprendeu. Fechou? Tá? Vamos lá. Pô, a Dani tá a camisa do Grêmio, tá secando o Inter. Quanto é que tá o jogo do Inter, hein? Tá rolando o jogo do Inter agora e eu tô aqui ao vivo com vocês. Olha como eu amo vocês. Tá dando o jogo do Inter e eu tô aqui ensinando cultura. Então, fechou? Me fala aí quanto é que tá o jogo do Inter, tá? Vamos embora. Olha só. Para finalizar isso, conceitos. Então, cultura tem aspectos visíveis e invisíveis, né? Temos dois autores que tratam isso e vivem caindo em prova. Schein e Hofstede. Eu vou botar uma telinha preta de novo aqui. Pois bem, Hofstede, o Geert Hofstede, ele vai nos dizer o seguinte: a cultura tem 3 níveis, 3 camadas. O nível visível, o nível visível, aquilo que tu enxerga de uma cultura de um grupo, é chamado artefato. O que são os artefatos? A roupa, a arquitetura de um prédio, de uma empresa, a cor, a logomarca, tudo que tu enxerga são os artefatos de uma cultura. Beleza? Mas, aí vem a pergunta. Por que essa empresa tem esses artefatos? Por que todo mundo de uma empresa usa terno e gravata? Por que ou as mulheres, uma roupa mais formal? Por quê? Porque essa empresa tem uma série de valores compartilhados. Ou seja, os valores que esse grupo compartilha determinam os artefatos que eles vão usar. O que são os valores compartilhados? Eles chamam isso de justificativas da organização. Se eu te perguntar por que tu está usando essa roupa, a justificativa que você me der é o valor compartilhado. Fechou? Tá. Valor compartilhado, legal, vou saber justificar, vou saber explicar, certo? Mas isso aqui, então, já que eu sei explicar, é a parte consciente da cultura. Acontece que a essência da cultura, a essência dela, é a camada mais profunda aqui, ó. Essa camada mais profunda se chama justamente, lembra? Cultura é um conjunto de deixa eu mudar de cor aqui. Cultura é um conjunto de pressupostos básicos. Pressupostos básicos é a essência da cultura, é a parte inconsciente, é aquilo que você faz sem perceber que faz. Rafael, não entendi. Como assim? Beleza, eu te dou um exemplo lindo e maravilhoso. Você está usando uma roupa. Você tá. Ah, não, tô pelado. Não, você tá usando roupa, né? Espero que você esteja assistindo minha aula com roupa, pelo amor de Deus, não quero imaginar outra coisa. Você está assistindo a aula usando uma roupa, né? Esse é um artefato. Por que você tá com roupa, com essa roupa? Ah, Rafael, eu tô de pijama porque tá na hora de dormir. Eu tô com essa roupa aqui porque, na verdade, eu tô assistindo tua aula no trabalho, eu tô trabalhando, daí eu tô de terno, sei lá. Ah, eu tô aqui de sunga assistindo tua aula porque tá calor, eu tô na Bahia, tô imitando índio. Legal. Essas justificativas que você dá são os valores compartilhados. Aí eu te pergunto, agora eu te pergunto, beleza, tu tá usando um artefato por um certo motivo. Usando um artefato por um certo motivo. Agora eu te pergunto, quando você acorda de manhã, você acordou de manhã um belo dia para ir trabalhar. O que você faz quando acorda de manhã para ir trabalhar em relação à roupa? Você não pensa qual roupa vai usar? Você acorda e pensa assim, ó, com que roupa eu vou hoje? Não é isso? Ah, com que roupa eu vou trabalhar hoje? Não é isso? Ou seja, você parte do pressuposto inconscientemente, sem perceber, você parte do pressuposto que tem que usar roupa. Ou você, por acaso, acordou um belo dia e disse assim,
Hoje eu vou trabalhar pelado, tô de boas. Vou peladão. Vou chegar lá como vinha ao mundo em homenagem ao índiozinho da Bahia, lá em 1500. Vou chegar peladão. Tu já pensou algum dia em trabalhar pelado? Claro que não. Você parte do pressuposto que tem que usar roupa. Aí, com base nas justificativas, tu decide qual roupa usar. Entenderam os 3 níveis? Pronto. Você nunca mais erra isso. E o outro autor é o Hofstede. Desculpa. Eu falei Hofstede nesse, desculpa, eu errei. Esse aqui era o Schein. Esse aqui, eu acho que eu tinha falado Hofstede antes, tá? Esse aqui é o Edgar Schein, tá? O Edgar Schein que tem esse modelo aqui dos artefatos, valores e pressupostos. O outro autor, agora sim, é o Hofstede, Geert Hofstede. O Geert Hofstede, ele fala em 4 níveis. Ele fala símbolos, heróis, rituais e valores. Para ele, valores é o núcleo da cultura, é a essência. E ela é expressada, a cultura, os valores de uma cultura são repassados para os novos membros por meio de símbolos, heróis e rituais. Símbolos, os objetos, os aspectos. Por exemplo, roupa é um símbolo. Rafael, mas roupa não é um artefato? É, para o Schein. O Hofstede chama isso de símbolo. Heróis, pessoas vivas ou mortas que marcaram uma cultura. Heróis, pessoas vivas ou mortas, reais ou imaginárias. E rituais são aquelas coisas conjuntas que o grupo faz, né? Um ritual que serve para repassar uma cultura. Por exemplo, cerimônia de formatura, cerimônia de casamento, são todos rituais de uma cultura. Fechou? Entenderam isso? Entenderam essa lógica? Então, voltando aqui, repassando rapidinho. Mostrei o desenho, mostrei os desenhos e provei para vocês que, lembrando dos desenhos, vocês sabem o conceito do Schein. Esse conceito aqui é do Edgar Schein. Né? Eu acho que eu falei que era do Hofstede, antes eu troquei os nomes, desculpa. Esse conceito aqui é do Edgar Schein. Falei do conceito do Schein, falei das características gerais e o conceito aqui do Schein e do Hofstede para os aspectos, para os componentes de uma cultura. Fechou? E mostrei para vocês que as principais características que caem em prova estão naquele desenho. Gostaram? Se gostaram, então vamos agora fazer questões. Para provar que é suficiente para acertar a maioria das questões. Tudo questãozinha atual. Eu trouxe FCC e CESP, mas vale para qualquer banca. Vamos fazer? Responda aí para mim no chat, então, essas questões e eu vou ir corrigindo com vocês. Responde para mim, vou dar 10 segundos e aí a gente vai fazer juntos, tá? Aqui tem 4 questões. Uma aqui, tá? 2, 3 e 4. Caíram 3 questões dessa prova da EMAP de cultura. Anderson, beijo pra ti, obrigado, meu querido. Dani, obrigado. Tô triste, o Inter, pra variar, não consegue ganhar uma partida no Gauchão, que tristeza. Eu vou lá dar uma aula para eles de gestão do futebol, dar uma aula para eles de motivação, acho que não é isso, o problema deles é liderança, tá faltando alguém para chegar lá e dar o caminho para aquela equipe, né? Para inspirá-los a alcançar a vitória. Tá faltando liderança nesse time do Inter, tá? Vamos embora. Primeira questão. Cultura, além de fazer que as pessoas criem uma identidade, a cultura faz as pessoas criarem uma identidade? Sim. Deve facilitar o compromisso coletivo, promover a estabilidade do sistema social, dar estabilidade, faz todo mundo se sentir em grupo, tamo junto, sim, e modelar o comportamento em relação aos meios. Eles pegaram e reescreveram aquela frase do Schein, conjunto de pressupostos que um grupo assimilou na medida dos seus problemas de adaptação externa e integração interna. Aqui, tudo certo, lindo, maravilhoso. A cultura faz as pessoas criarem uma identidade. Facilita o compromisso coletivo, promove estabilidade social, as pessoas se conhecem, compartilham os mesmos valores e crenças, modelam o comportamento humano. Tudo certo na primeira. Fechou? Eu trouxe uma questão pesada aqui de analista. Vamos embora.
E uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico, compõem a cultura. A arquitetura de um prédio, artefato. Móveis, artefato. Espaço físico, artefato. Decoração, artefato. Compõe a cultura? Sim. Eu quero ver vocês respondendo aqui, ó. Vocês não estão respondendo. Eu tô ligado que vocês estão aí. Eu vou começar a chamar por nome para responder. Quero ver a resposta aqui. Artefatos, tecnologia, símbolos, valores são componentes da cultura. Dentre os vários componentes, o artefato faz parte? Faz. A tecnologia faz parte? Faz. Os símbolos fazem parte? Sim. Valores também? Tudo faz parte da cultura. Boa noite, tio Clayton. Bem-vindo. Artefatos constituem o nível mais íntimo e profundo da cultura? Quando ele fala em artefato, que modelo ele está falando? Ele está falando do modelo do Schein. Artefatos, valores compartilhados e pressuposições, pressupostos básicos. Qual é o nível mais íntimo da cultura? Pressupostos básicos. Portanto, a última questão está errada. Artefato é o nível mais superficial e visível de uma cultura. Tranquilos? Olha só. O Duda, ou a Duda, não sei, acho que é a Duda, matou a pau aqui. Tudo certo. Tá? Só a última errada. Vamos lá, quero ver vocês respondendo e vão participar, que na hora da prova eu quero confiança para responder. 10 segundos para vocês responderem de novo. Fechou? Na cultura, os membros organizacionais devem ensinar uns aos outros valores, crenças e comportamentos. As pessoas na cultura ensinam aos outros valores, crenças e comportamentos? Sim. Por meio de mecanismos. Que mecanismos são esses? Os artefatos, os símbolos, heróis, rituais. Por exemplo, espaço físico, slogan, critérios de promoção, símbolos de status. Tudo isso são formas de repassar uma cultura. Ó, fulano foi promovido porque ele fez isso. O que eu estou fazendo? Estou ensinando a maneira de ser promovido. Né? Ah, fulano falou isso e se deu mal. Tudo isso é maneira de repassar a cultura. Certa a primeira. Duda, beijo então a Duda. Valores compartilhados compõem um nível da cultura. Valores compartilhados são um nível, beleza. São aqueles valores relevantes, importantes para os membros de uma organização que definem as razões pelas quais fazem o que fazem. Fechou? A razão pela qual a pessoa faz o que faz, ou seja, a justificativa. Essa é a definição de valores compartilhados. E para o modelo do Schein é o segundo nível, valores compartilhados. Certo. E a última, os componentes da cultura englobam as crenças, os princípios. Olha só. Crenças, princípios. Crenças, princípios. É o símbolo? Não, símbolo é superficial. Missão? Não. Slogan da empresa? Superficial. A marca da empresa? Superficial. É um artefato, assim como o slogan é um artefato. Só sobrou os valores. Valores, crenças, princípios. Nessa prova aqui, eles cobraram o modelo do Geert Hofstede. Então, perceba que a banca usa Schein e Hofstede principalmente. Fechou? E é o nosso gabarito. E agora vamos para FCC. Também só questão atual. O conjunto de hábitos e crenças estabelecido por normas, valores, atitudes, compartilhado por todos os membros da organização. O que é o conjunto de valores, hábitos, crenças expressos em atitudes, compartilhado pelas pessoas de uma organização? Isso é a definição de cultura. Fechou. Barbada. Vamos embora. Análise da forma de operar e fazer negócio de uma empresa. Ó,
a forma de operar e fazer negócios. Mostra que a cultura é, ó, a cultura determina e é determinada, né? Ela se constrói e é construída pela forma de fazer negócios de uma empresa. Então a gente diz que a cultura é uma expressão da missão, da visão e dos valores da empresa. Que lindo isso, amei. Pode marcar a letra A, faz uma marquinha e lê as outras. A cultura é o comparável à missão, visão, valores de outras empresas? Claro que não, é da própria, é a cultura da própria empresa. A consolidação do pensamento da média gerência não é a consolidação do pensamento do conjunto da empresa. Reflexo da economia, mercado e concorrência? Não, ela é fruto da adaptação interna. Interna. Leve em consideração isso? Claro. Mas só isso? Claro que não. As pessoas constroem a cultura. Conjunto de princípios e estratégias. Curto prazo, não, a cultura é algo que sempre existe. Longo prazo. Pode marcar com felicidade a letra A. Fechou? Tudo certo? Deixa eu ver. Vamos embora. A estratégia e a cultura. Vamos lá. Estratégia e cultura. Pergunto. A estratégia de uma empresa. O que é a estratégia? O caminho que ela vai tomar no longo prazo. A estratégia de uma empresa pode estar em desacordo com a cultura? A empresa tem uma cultura burocratizada. Uma empresa tem uma cultura burocratizada. A estratégia dela pode ser altamente agressiva, dinâmica, inovadora? Claro que não. Se a empresa tem uma cultura burocratizada, a estratégia tem que respeitar essa cultura. A estratégia vai ser mais tranquila, menos agressiva, vai ser uma estratégia de manutenção do status quo, manutenção das coisas do jeito que são, pouca mudança. Já uma empresa que tem uma cultura de inovação, uma cultura inovadora, eu posso fazer uma estratégia altamente burocratizante? Não faz sentido. A cultura também, a estratégia também tem que ser agressiva, buscar mudança. Então, vamos responder. A cultura e estratégia são dependentes? São. Uma depende da outra. Ambas precisam de economia forte para... Não. Não. Brasil, crise. As culturas deixaram de existir das empresas por causa da crise? Claro que não. Então, a primeira palavra está certa, mas a justificativa está errada. Independentes, a cultura não depende da estratégia? Claro que depende. Incongruentes, ó. O que é algo incongruente? Algo que não fecha, não bate, que não converge. Elas são convergentes, que é o contrário de incongruentes. Insuficientes, não são pilares. A estratégia não é um pilar de sustentação. A cultura não é um pilar. O conjunto de crenças e as decisões de longo prazo não são os pilares. Claro que são. Só sobra a letra E. Interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Dependentes, interdependentes. A estratégia não vinga sem uma cultura consolidada. Eu não vou conseguir executar minha estratégia se a minha cultura não for adequada. Então, elas são interdependentes. Letra E, nosso gabarito. E vamos embora. Os autores costumam apontar entre os aspectos mais facilmente perceptíveis, aspectos observáveis, aspectos perceptíveis. O que a banca pode falar? Pode falar dos símbolos, se fosse o modelo do Hofstede, ou pode falar dos artefatos, se for o modelo do Schein que ela está usando. Qual que ela está usando aqui? Bom, mais facilmente perceptível. Está aqui. Letra E,
artefatos observáveis. O CESP tinha cobrado uma questão igual, a FCC, a mesma questão. Camada mais superficial observável de uma cultura se chama artefatos. Fechou? Letra E, nosso gabarito. Vamos embora. Uma empresa faz questão de ostentar a sua logomarca, ó, um trevo de 4 folhas, ó. A empresa ostenta a sua logomarca em tudo quanto é lugar. Veículo, uniforme, instalação física. Sem nem ler o resto. Eu pergunto, a logomarca da empresa, tu enxerga? Enxerga. Ela está visível? Está visível. O que é a logomarca de uma empresa? Se fosse o modelo do Hofstede, a logomarca seria chamada de símbolo de uma cultura. Se for o modelo do Schein, a logomarca vai ser considerada um artefato dessa cultura, que é a camada mais visível. Então, vamos procurar a resposta que fala ou símbolo ou artefato como a camada mais superficial. Camada mais profunda? Não. Não é aspecto cultural? É. É uns aspectos reforçadores. Rito? É um rito? Um ritual? Uma atividade coletiva? Não. Não está atrelado à cultura? Está. Só sobrou letra E. Insere-se na cultura como artefato. Pronto. Tá aí. Tá aí a resposta para tudo. Conceito básico que vive caindo. Vive caindo isso em prova, vive caindo isso em outro lugar, em tudo quanto é lugar que cai cultura, eles adoram esses conceitos básicos. E eu espero ter mostrado para vocês, que apenas com aqueles desenhos vocês já entendiam essa diferença. Como surge uma cultura, como ela é criada, desenvolvida e as características dela. E, além de tudo, espero que vocês tenham gabaritado e entendido a lógica, porque depois de entender o conceito, tem que ver como é que as bancas cobram. Então, sempre estuda a matéria, aprende os conceitos dessa matéria e aí aplica ela em questões para ver como é que a banca gosta de perguntar. E a gente acabou de pegar um enorme exemplo de como que as bancas gostam de cobrar cultura organizacional. Então, eu vou pedir o seguinte, gostou da aula? Se gostou, deixa teu like aí, deixa teu comentário também na aula, porque eu vou gravar outras sempre nesse mesmo sistema. Conceitos básicos, aquilo que mais cai com um monte de dicas e um monte de questões. Gostou da aula? Deixa teu like, deixa teu comentário. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aí, ó, a Duda, a Jamile, a Monique. Obrigado aí, pessoal. Amo vocês. Vocês são concurseiros, vocês são esforçados. Vocês merecem o melhor dessa vida. Quem se esforça, eu sempre digo isso. Quem se esforça, quem estuda, merece o melhor. E mesmo que passe por algumas fases difíceis de vez em quando, de alguma forma, o que é melhor está guardado, mas tem que se preparar para isso. Tem que ir sempre estudando, insistindo, porque quanto mais você estuda, mais você se prepara, mais oportunidades a vida te dá. Quando você não estuda, não se prepara, vem um monte de oportunidades e você não está preparado para elas. Agora, estudando, seguindo firme, as oportunidades, quando aparecem, a gente consegue aproveitá-las melhor. E pra gente, que nem nós, que nasceu sem grana, sem berço de ouro, como diria minha mãe, Dona Hilda, a única coisa capaz de mudar a vida de pessoas como nós é o estudo. Então, se mantenham estudando. Estudem, que a vida vai trazer o melhor para vocês. Beleza? Gostou? Deixa teu like. Nos vemos no próximo ao vivo, que no meu caso é amanhã de manhã. Fechou? Beijo para vocês. Se vocês não têm nenhuma dúvida, até o próximo ao vivo. Nos vemos de novo, meu amanhã, às 9 da manhã, tô aqui de novo. Certo? O vídeo vai ficar disponível. Nos vemos depois. Grande abraço. Bom descanso. Vão curtir a família de vocês agora. Ou, quem sabe, revisar mais um pouquinho e fazer umas questões. Beijo e até a próxima.